A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão de jurimetria e análise preditiva, tem a honra de apresentar o webinar Jurimetria e Saúde, evento promovido pela referida comissão com o apoio das comissões de Direito Médico e de Saúde e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Thaís Jurema, presidente da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva da OAB São Paulo. Boa noite a todos. É com imensa satisfação que nós damos início aos trabalhos da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva. Hoje, neste evento, uma parceria com a Comissão de Direito Médico e de Saúde da OAB São Paulo, brilhantemente presidida pela doutora Juliana Thompson de Godoy, a qual eu deixo aqui as minhas homenagens, e deixo minhas homenagens também a todos os participantes, em especial aos membros da Comissão de Direito Médico, da subseção de Pinheiros, que estão presentes aqui entre os nossos participantes. E, com certeza, um pouco antes de nós entrarmos ao vivo aqui, nós estávamos batendo papo e eu falei, gente, hoje o bicho vai pegar. Por quê? Nós temos palestrantes, eu sou suspeita em falar, porque aqui nós temos 3 palestrantes que, além de estarem dentro do meu coração, são pessoas as quais me inspiram, né? Então, isso eu acho que é o mais fantástico da noite de hoje, a gente ter pessoas inspiradoras. E vocês vão ver hoje que essa minha inspiração por esses nossos 3 queridos doutores tem muito fundamento. Muito fundamento porque os 3 entendem muito do que nós vamos tratar hoje. Então, diante de um panorama que nós estamos hoje, né, onde a saúde vem tendo relevância e impactos econômicos gigantescos, nós vamos tratar de um tema hoje relacionado à saúde, à economia, a direitos humanos, e toda a análise que é necessária fazer. É claro que o nosso tempo teria que ter alguns meses para a gente poder entender tudo isso com muita profundidade, mas com certeza os nossos palestrantes trarão à luz informações de grande relevância. E eu só tenho que agradecer Elcio Dallario Júnior, Paulo Oliver, Lino Fernandes da Silva, pessoas queridas, inteligentes, inspiradoras, e ao meu querido vice-presidente, ao qual eu passo a palavra, meu querido amigo Márcio de Almeida Rodrigues Fago, que vai conduzir o nosso evento de hoje. Boa noite, ótimo evento para vocês, para todos nós. Mas seu áudio está mutado. Falha técnica, muito obrigado, né? Boa noite a todos. Agradeço, Thaís, pelo carinho e a oportunidade de estar mediando esse evento hoje. Reitero os agradecimentos da nossa comissão ao nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos. Eu vou ser breve, mas eu busquei uma frase para inspirar os nossos palestrantes, porque Sócrates disse um dia o seguinte: se alguém procura saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença. Em caso contrário, abstente de o ajudar. Então, em nome da nossa comissão,
presto as minhas reverências aos nossos palestrantes, Dr. Lino Fernandes da Silva Júnior, Dr. Paulo Oliver, Dr. Elcio de Abreu Dalari Júnior. Sejam todos bem-vindos e todos aqueles que se dispuseram do tempo hoje de estar conosco. Então, antes de passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, peço para que as autoridades que queiram se apresentar o façam no chat, colocando o nome, instituição e o cargo, para que possamos prestar as devidas homenagens. Orientamos que eventuais perguntas também sejam realizadas no ícone QIA e que incluam os respectivos e-mails para que sejam respondidas oportunamente pela comissão, caso não haja tempo hábil para serem respondidas ainda hoje. Portanto, passo a apresentar o nosso primeiro palestrante, o Dr. Lino Fernandes da Silva Júnior, advogado, graduado em Administração de Empresas, graduado em Ciências Jurídicas pela Faculdade Autônoma de Direito FADISP, atuou por mais de 20 anos como diretor estatutário em multinacionais na área carboquímica, no mercado de seguros de riscos como corretor, aperfeiçoamento em direito do consumidor, aperfeiçoamento em direito tributário, especialista em arbitragem, mediação e conciliação, conciliador e mediador do Tribunal de Justiça de São Paulo, árbitro pelo Conselho Arbitral do Estado de São Paulo, membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio, membro da Eurochambers, membro fundador do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, membro fundador do IBRE, Instituto Brasileiro de Relações Empresariais, membro da Comissão de Saúde da FEComércio, membro da Comissão de Direito Médico, Análise, Academia Nacional de Artes e Direito Social e membro da nossa querida Comissão de Jurimetria. Ele abordará jurimetria, saúde, impactos e perspectiva com a palavra Dr. Lino Fernandes da Silva Júnior. Boa noite a todos. Muito obrigado pelas palavras honrosas que você proferiu agora. Não merecia tanto. Mas o que me coube nessa palestra, digamos, é dar umas pinceladas sobre a questão da jurimetria e análise preditiva. Conceitos básicos para que todos possam se posicionar nisso e seus efeitos na sociedade, principalmente no âmbito que nós vamos discutir, que é a saúde. Então, nós temos acompanhado a crise do judiciário no sentido do número de processos existentes hoje nos 92 tribunais do Brasil, inclusive no próprio STF. Os números são divergentes, um ano é uma coisa, outro ano é outra, mas nós vamos ficar com um número de existência de processo no número de 90 milhões no Brasil. É bastante processo. Já se fala na expectativa, quando fechar 2020, em 114 milhões de processos correndo no Brasil. Desses 90 milhões, pelo menos 20 milhões no estado de São Paulo, nos tribunais de São Paulo. E desses 20 milhões, pelo menos 3% é na área de saúde. Ou seja, nós temos aí por volta de 600 mil processos de saúde correndo, no que diz respeito à saúde, correndo nas nossas varas e nos tribunais. É bastante coisa. E a questão da jurimetria, ela não é uma novidade no mundo. Aliás, quem falou pela primeira vez sobre jurimetria foi um americano em 1948, se não me falha a memória. E ele começou a aplicar isso, falar sobre jurimetria no direito em 1965, tá certo? 63. Então,
não deveria haver novidade nenhuma, mas no Brasil isso é totalmente novo, apesar de estar presente aí já há alguns pares de anos. Mas agora, nesse momento, é que nós começamos realmente a visualizar a importância da jurimetria e da análise preditiva no âmbito do judiciário. A jurimetria, ela é um método científico de análise das decisões, eu estou falando no âmbito do direito, de análise das decisões chamadas pelo judiciário e uma metodologia estatística aplicada ao direito. A estatística aplicada é uma análise pura e simples. Ela não é somente, digamos, a estatística em si, que é um conceito matemático. É procurar saber as tendências e as probabilidades. Mas, para nós, no âmbito do judiciário, ela tem sido inicialmente bastante utilizada, até pelo Conselho Nacional de Justiça, já está sendo utilizada, alguns escritórios de advocacia e em alguns tribunais, por força das atividades, digamos, implementadas pelo próprio CNJ. Então, na verdade, a jurimetria, o que ela vai trazer para nós? Ela vai trazer dados estatísticos de números sobre o que está correndo, fluindo no judiciário, ou seja, o juiz, a tomada de decisão, que tipo de decisão em relação a determinados fatos e processos, e isso vai trazer uma análise, isso sim, vai trazer a um número de fatos, de compilação de dados, que pode, digamos, ajudar bastante a área de direito, o advogado e o próprio judiciário, né? De como conduzir ou como, digamos, e sabendo como é que as decisões têm sido tomadas e qual a tendência nisso. Isso é muito importante, por quê? Porque nós, na área de saúde, por exemplo, que é o nosso foco aqui hoje, se você tem 600 mil processos, ou um pouco mais, correndo, e esses processos, no fundo, não se sabe bem que tipo de fato ocorre naquele determinado processo, a análise vai trazer para nós, no âmbito global, porque vai ser uma análise feita pela jurimetria no âmbito da estatística, digamos, trazer como é que se comporta o juízo, como é que se comporta, como é que é a decisão em determinadas causas, e assim por diante. Qual a importância disso, em tese? A importância é no comportamento, tanto do judiciário, como da sociedade em si, tá certo? Que vai começar, digamos, através do seu advogado, no âmbito do direito, vai afetar as teses jurídicas propostas por nós advogados, e isso acaba afetando o composto como um todo. Lógico, isso vai levar bastante tempo, algum tempo, pelo menos. Mas a coisa está se acelerando. Tanto que hoje nós estamos tratando desse assunto na OAB como uma comissão para trabalhar o assunto. Bom, os reflexos que isso vai trazer vão ser bem extensos. Como eu já disse, vai afetar o judiciário em si, porque ele vai ficar sabendo do tempo do processo, que tipo de fato ocorreu, que decisão foi dada em determinada causa, em determinado fato. E assim, nós vamos poder, o advogado, por exemplo, vai poder analisar aquilo, pegar os dados, analisar os dados, estudar os dados e verificar qual é a melhor medida, qual é a melhor, digamos, situação para o cliente dele. Ou seja, se ele vai manter uma determinada
tese ou vai ter que alterar essa tese. Ele vai dizer para o cliente dele, olha, a possibilidade, a probabilidade de termos sucesso nessa causa é X, a possibilidade de não termos sucesso é 2Y. Então, isso vai trazer, no fundo, uma mudança, uma alteração de comportamento no mercado como um todo, na sociedade como um todo. É no judiciário que ele vai ficar também sabendo, o próprio judiciário, como atuar naquelas determinadas causas, porque a maioria das causas, por exemplo, na saúde pública, na saúde não pública, elas são praticamente, no fundo, os fatos são iguais, né? É o sujeito que quer uma medida para obter um determinado tratamento e outro para uma operação assim assado. Bom, no fundo é isso. Em outros ramos também pode acontecer a mesma coisa. E com isso, o judiciário tendo essa compilação de dados, eles vão aprender entre eles o que está acontecendo nas diversas jurisdições. O advogado, o operador do direito vai estar ciente de como está sendo feita, acontecendo essas decisões, tanto no primeiro grau como no segundo, tá certo? E a sociedade, através da informação levada do advogado para o seu cliente, vai começar também a mudar de atitude. Pensar no que questionar, no que buscar no judiciário. E uma coisa muito importante que, sem dúvida nenhuma, vai afetar diretamente, são as instituições privadas. Privadas e também públicas, sem dúvida nenhuma. As instituições privadas, elas vão acabar aprendendo, através dos seus advogados, por exemplo, vamos imaginar uma empresa de plano de saúde, que está corriqueiramente negando determinadas coberturas e corriqueiramente está perdendo, por exemplo, após ter obtido uma liminar ou coisa parecida, uma protetiva. Eles vão aprender também. Eles vão aprender de como eles devem tratar, digamos, o cliente dele pela perspectiva de que o que virá pela frente. E aí vem a análise preditiva, o que é? Ela através da coleta de dados que vai ser obtida pela jurimetria, digamos, pelo trabalho de jurimetria, ela vai coletar através desses dados e vai através de estatística e de probabilidades, ela vai informar, né, a possibilidade de seguir um caminho ou outro. O que eu vou levar com isso, o que eu não vou levar. E isso vai mudar, sem dúvida nenhuma, o comportamento da sociedade como um todo. Quanto tempo vai levar isso, eu não sei, mas que veio para ficar, sem dúvida nenhuma, né? Isso no mundo, por exemplo, na França já está correndo, mas a França, que o governo francês proibiu de divulgar nomes e decisões judiciais, exatamente no sentido de que o governo e o próprio judiciário francês acha que aquilo é digamos, ela faz com que o juiz se sinta tolhido na sua tomada de decisão, seu livre arbítrio para tomar determinada decisão. Bom, isso é uma coisa, né? Agora, o que vem de bom isso para o advogado em si? O advogado, na verdade, todo o âmbito jurídico, ele está hoje vivendo no mundo da nova era. Quer dizer, nova era da informática, da compilação de dados, na jurimetria que está aqui, né? Todos esses parâmetros que fazem com que haja mudanças extremadas.
E o advogado, na verdade, ele vai ter que se reinventar. Ele vai ter que aproveitar essa situação dele, esse novo comportamento, esse novo tipo de informação que está chegando, ele saber aproveitar isso para melhor informar o seu cliente. Isso, sem dúvida nenhuma, isso é o chamado, que estão chamando aí, o advogado 4.0. Até o advogado tem que se atualizar e ir para o 4.0. Não sei quando vai chegar o 5.0. Não é um... isso daqui a pouco está parecendo um Apple, um telefone da Apple. 10, 11, 12, assim vai. Lino, sem querer te interromper, o 5.0 já está aí, viu? Só para te avisar que tem questões de ordem humana no 5.0. Ele está aprimorando o contexto. Graças a Deus que o 5.0 é um pouco melhor do que o 4.0. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Você vê como é que nós estamos avançando numa velocidade sem par, né? Então, na verdade, o que o advogado tem que fazer hoje? Ele vai ser afetado? Vai sim. Mas ele vai também poder aprender com isso e saber tomar as decisões e traçar as suas estratégias de defesa ou ataque de maneira diferenciada e com mais capacidade, digamos, técnica, digamos, e jurídica. O conhecimento técnico, os trabalhos técnicos do advogado, ele vai continuar sempre, nunca não vai deixar de existir. Eu imagino que não. Mas, enfim, no âmbito da saúde, é o que eu falei. Nós temos trabalhado muito, esse grupo de 3 que estamos aqui, no sentido de procurar melhoras do tratamento da saúde pública e privada dentro daquele possível que a gente pode fazer. A jurimetria, sem dúvida nenhuma, vai mudar a curto prazo, curto ou médio prazo, esse comportamento dos planos de saúde, enfim, de todos aqueles que estão envolvidos nesse mercado que é a saúde privada. Então, nós vamos ver em breve que esses 600 mil ou mais processos existentes, que são a maioria, a grande maioria, eu tenho quase certeza, são repetitivos, porque a decisão, às vezes, ela é tomada pelo juiz que vê lá o bem da vida em primeiro lugar e dá a liminar, e depois vai discutir o mérito lá na frente. E, às vezes, o mérito é contra, a decisão do mérito vai contra aquele que procurou a cobertura. Vai contra o cliente, vai contra aquele que procurou obter aquela cobertura, digamos, amparo jurídico para determinada cobertura médica. E isso não tem valor, na verdade, porque a gente sabe que todo processo começa com o valor do processo, o valor da causa de R$1.000 e termina, a gente nunca sabe como. E a gente não sabe também até que ponto aqueles que estão buscando essas digamos, decisões favoráveis a eles, eu não estou entrando no mérito se estão errados ou não, eu estou só falando do âmbito do que acontece. Ela pode trazer, então, um problema gravíssimo para aquele, digamos, paciente que foi procurar a cobertura. Isso aqui, se a pessoa amanhã perde para o plano de saúde uma causa que iniciou com R$1.000 e hoje ela está em 100 mil, 1 milhão, ele não vai poder pagar. Alguém vai ter que poder pagar isso e eu não sei nem como está acontecendo. Então, os processos se perpetuam, na verdade. Nos Estados Unidos, a gente sabe como funciona, é a mesma coisa. Né?
Agora veio o Obamacare aí, que melhorou um pouco, né? Tem o Obamacare, o Care, 3 planos, na verdade. Um para aqueles que chegavam das guerras, outro específico para os acima de 70 anos, os idosos, e agora ele pegou o meio, que é a classe média que ficou desamparada totalmente, que quando vai parar num hospital, a conta chega, absurda, né? Então, o que vai acontecer conosco aqui, no âmbito da saúde, pode ser algo gravíssimo. Então, todos têm que se envolver para buscar uma solução para isso. Na verdade, é isso, basicamente, o que eu tinha para falar. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Lino, eu queria, antes de pedir desculpa, que eu esqueci de dizer que você é membro fundador do IBRE, Instituto Brasileiro de Relações Empresariais Internacionais, atuando como embaixador institucional para Portugal, entendeu? Eu vou deixar uma pergunta para depois, para a gente ganhar celeridade, e se não der o tempo, aí a gente faz por escrito mesmo, mas é basicamente se a inteligência artificial, ou seja, se o computador, ele vai ter condição futura de prever diagnósticos, né? Então, eu vou fazer um insight. Como a gente está falando de medicina, vou provocar até o nosso doutor ao quadrado, porque depois aí eu vou apresentar. Mas o que acontece? O que falta para o computador? Primeiro, o computador, para analisar o que vai acontecer comigo clinicamente, ele tem que saber o que eu ando comendo, como que eu ando andando, o que eu ando fazendo. E o advogado, acredito que o doutor Elcio vai explicar com muita propriedade, no dia a dia dele, ele infelizmente apaga incêndio e tem que socorrer do que eles chamam de jurimetria, que na verdade são estatísticas comportamentais, e essas estatísticas comportamentais não refletem o nosso paciente, o nosso cliente. Então, quero parabenizá-lo. Lino, você já está convidado para tratar desse tema, é um tema muito abrangente, então quero falar para todas as pessoas que estão nos assistindo hoje, nós teríamos um congresso presencial, já que estava programado antes da pandemia, e essas palestras seriam as palestras de encerramento do nosso congresso. E esses advogados brilhantes que estão aí, de muita experiência, que eu duvido que um computador possa ter a sensibilidade de tomar uma decisão no lugar do Lino, o Dr. Paulo e o Dr. Elcio, eu desafio um computador a tomar uma decisão mais assertiva que eles. Isso pode acontecer até num jogo de xadrez, mas eu acredito que na parte profissional está bem distante do computador atingir isso. E a gente não pode aqui desmotivar os nossos colegas, os estudantes, que a tecnologia, ou que o Watson, ou que o Google, o Google está cheio de mentira, gente. Então, assim, tome cuidado com o que vocês pesquisam no Google, que às vezes vocês vão se dar mal. Então, a investigação e a experiência, acho que alguma coisa que a gente tem que zelar, e o que essa comissão tem feito, é trazer pessoas desse quilate, né, Thaís? Eu acho que nós tivemos muita sorte de montarmos a única comissão do Brasil que versa sobre esses temas. E, Lino, está feito o convite, está deixada a pergunta aí para você no final, e eu queria passar para o nosso próximo palestrante, Dr. Paulo. Eu vou me abster, eu vou resumir o seu currículo, que é meramente uma palestra. Eu peço cordialmente para dizer o seguinte: além de nosso amigo, nosso professor, né? Além de você ter sido professor de cadeira de Direito Penal, pós-graduado em Direito Médico, Direitos Autorais, membro do Conselho Superior de Direito da Facomércio, nosso membro da comissão, idealizador desse evento, nos honra muito, Paulo.
E eu vou abrir a palavra para você discorrer sobre as destinações. Agora sim vai pegar fogo. Você destrava o microfone aí, Paulão, e fala em voz alta as destinações dos recursos financeiros dos pacientes, Paulo. Vamos lá. Bom, meu boa noite a todos, aqueles que me acompanham e aqueles que irão futuramente ter acesso a essa palestra. Aproveitando o caminho do Lino, ele me deu um caminho para mim abrir uma cortina dentro do tema da juriometria, mas mais definindo o nosso tribunal com relação à saúde, chegando aos planos de saúde e toda aquela experiência que nós tivemos dentro por onde passamos, ou como membro de comissões, ou dentro do Congresso Nacional, ou no Tribunal de Justiça, falando com experts em Brasília, participando da Congresso Nacional com o deputado que era o presidente ativo da Associação Paulista de Medicina, o sofrimento, não só daqueles que têm necessidade, mas a maneira que o empresariado olha o nosso povo. E olhando hoje nos casos em andamento, muitos aí em fase de execução, a gente observa que se tivesse hoje a juriometria, mas antes já para se pensar e a forma que nós fôssemos atingir o objetivo não só do cliente, mas o objetivo justiça, era bem diferenciado. Mas isso não vai acontecer já nem nos 10 anos, 20 que vem pela frente, não. Porque nós estamos criando uma outra classe, que hoje nós tínhamos advogados que são só especialistas em fazer contabilidade e fazer perito. E futuramente nós vamos ter perito, bacharéis em direito, que serão peritos para auxiliar escritórios grandes, porque o despreparo é muito grande e a matéria, matemática, aqueles que fugiram do científico, fugiram do colegial, que vieram fazer direito e se encontraram, felizmente, no direito, não gostam da matemática. Então, tem muitos itens e muitas rúbricas que o próprio juiz não faz. Ele tem pessoas que examinam, que corrigem, que fazem uma série de coisas. E os assessores do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior de Justiça, do Tribunal de Justiça, também terão que estar preparados para isso. Porque vai ter que... Você faz o pedido na primeira fase, ganha na segunda, ganha na terceira e não sabe como vai executar, porque não tem os especialistas que vai fazer um parâmetro para chegar a uma conclusão. Então, eu posso dizer o que posso dizer? Que a juriometria, genericamente, ela pode estar em todo lugar e está nas estatísticas. Mas estatística, todos os grandes órgãos públicos hoje fazem, mas eles fazem naquilo que eles têm amontoado, aqueles arquivos, os julgados, não coisa nova que está entrando para falar, olha, está surgindo um fato novo, vamos ficar de olho nesse. Isso não existe. E, infelizmente, a gente sabe que é assim em todo lugar. E também nos planos de saúde, como eu participei de muitos encontros e assembleias, e eu vi como é que agem também. Então, há um sofrimento que, dentro da juriometria, eu diria que também ser laçado os planos de saúde, para que, como que o juiz vai observar e vai julgar quanto ganha quando quanto você ganhava quando você adquiriu aquele plano e a maneira que eles aumentam as coisas. Porque nós sabemos que tem muita coisa. Aqui em São Paulo, exemplo, estou fugindo quase do fato, para vocês entenderem. Há grandes empresas comprando grandes hospitais, e nesses hospitais, inclusive, há residência de americanos titulares da nova sociedade, que compraram. Então, eles vêm aqui, eles vêm a São Paulo, vêm ao Brasil, já têm os seus apartamentos dentro do próprio hospital. Então, isso daí é fácil, é só alguém começar a procurar. Eu não vou aqui denunciar ninguém, porque eu conheço e fui ver, e fiquei conhecendo. Então, pode cair até quem me mostrou. Então, é umas coisas que nós temos que reconhecer. Então, eu acho que nós devemos pensar muito bem, porque a própria Mil já divulgou que ela está pronta para vender a plano individual. Não interessa, não dá lucro. Isso eu ouvi de duas pessoas de lá conversando comigo, quando eu fui discutir algumas coisas de possibilidades. Bom, tira um padrão de certo hospital, faz... Não, eles não aceitam. Eles têm um planejamento. Quem é que fez o planejamento? Quem é que foi esse mentor intelectual que assistiu a essas necessidades? Ninguém. Porque eles querem ele. Na hora que sobrar fundo de caixa, vai para frente. Eu marquei aqui N assuntos para vocês verem como é que funciona. Eu tenho N assuntos julgados e como até os médicos correm risco. Eles procuram, às vezes, burlar alguma coisa
Por quê? Porque eles não ganham nos 3 primeiros meses. Fica lá amontoado o dinheiro. E aí circula o quê? Uma nova tabela, uma lista de trabalho, eu tenho uma circulante mudada, a enfermeira é outra, o médico é o mesmo, o paciente é o mesmo, só muda os valores. Por quê? Eles querem fazer caixa, precisam do dinheiro, mas os planos não cobrem. Então, isso eu também tenho. Eu tive caso que uma pessoa me chamou e falou: não defenda meu marido, eu sou médica também. O plano tal está fazendo isso, e ele foi pego na rede agora. Isso daí não existe, porque bateu 3, 4 vezes o mesmo paciente com doença gravíssima. E toda hora tem operação. Mas não é. O médico achou uma forma dele poder receber o que não era devido. Então, nós desistimos, houve lá, não houve prejuízo para o médico, ele abriu mão, sabe do negócio, saiu da grande empresa que ele estava, saiu do plano de saúde também, vive da vida dele. Então, nós temos essa abertura que o Lino me deu, foi muito boa, foi muito grande, porque, na verdade, eu participei de muita coisa. Então, eles não mostram como é que planejam. Eles, 2 jornais grandes de São Paulo deram páginas e páginas e páginas dizendo de saúde. Quem é que era ouvido? Só empresários. Quem era que estava sendo ouvido? Não era médico. Quem era que estava ouvindo? Já tinha economistas sentando na roda. Quando eu fui convidado para ir a Brasília e tive algumas reuniões, como eu participei com o senhor Márcio Costa, da FENAM, da Sancil, José Sérgio Luiz, o ISS, José Sequim e outros que estavam lá, rejeitavam. Então, nós temos que ver como é que vai ser essa nova visão jurídica para quem vai iniciar uma ação. Para o advogado, o que ele vai ter em mãos para apreciar e pedir ao juízo? E o que ele tem de contraprova para, caso seja contestado numa possível ação, quem é que vai enfrentar? Porque tem muita coisa que aqui não dá uma hora para falar. Porque eu tenho tudo, eu trouxe todas as coisas que eu podia ilustrar, vou ilustrar. Mas tem coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Próprios colegas nossos que não conhecem, nós somos advogados aqui, vamos dizer, eu tenho 47 anos de profissão. Eu estou um advogado militante. Eu sou daqueles que punham o umbigo no balcão e ia sustentar no tribunal também. Então, não tinha medo de enfrentar. Fui deselegante às vezes, depois se pedia desculpa no corredor, estava tudo em paz. Mas, na verdade, pouca gente tem uma visão para a jurimetria. Porque vai ter, eu conheço pessoas que já estão... O que você é? Eu sou isso, eu sou aquilo. Já tem associação fundada, mas esperamos que sejam advogados que usem para ele. Porque se for para prestar serviço a terceiro, é outro caminho que está se abrindo de terceiros. Então, isso que é o grande detalhe que nós temos para prestar atenção. Outra coisa, os novos advogados que vêm com jurimetria, que vai chegar, porque agora tem umas 5, 6 faculdades só que tem isso, vocês podem procurar os dicionários de direito, não consta a palavra jurimetria. Não tem. Eu tenho aqui vários aqui do Sérgio, é um grande jurista que foi prefeito e é professor na Faculdade de Santos. Não existe essa palavra. Existe sim na doutrina. Os doutrinadores novos, essa leva que vem vindo, estão criando esta figura. Agora, tudo bem, concordo que merece, porque na hora de executar uma sentença, ninguém apura nada. Ele acha que não, esse cara ganhava só tanto, vai ganhar isto. A família dele viveu até hoje com isso, ganha isso. É diferente, né? Como é que você vai calcular o jurimetria para uma pessoa que tem uma necessidade extrema que teve um acidente próprio? Vamos esquecer das planos de saúde e faz do SUS. Como é que quem vai ficar? Vai ficar 20 anos na espera quando tiver caixa para receber alguma coisa. É um sofrimento muito grande e as pessoas que pensam em contratos, sentam em rodas de mesa, não pensam nisso. Pensam no interesse deles. Porque falaram que o reajuste retroativo dos planos seria 2021, saiu isso aí no ano 2000. Agora já saiu para a primeira leva. Já estão dividindo tudo agora, janeiro, fevereiro, março. Quer dizer, esse é o ano que vem, estava ali, 2, 3 meses antes da reportagem. Eles têm que pensar que eles têm família também. Sentei com vários representantes aí no prédio da Quality, ali perto da FEComércio, ninguém aceita certo tipo de conversa, ninguém aceita certo tipo de discussão. Então, nós temos que ver quem é os nossos representantes lá, porque nós tivemos muitos problemas. Eu posso falar de cátedra, que nós tivemos, é uma boa ferramenta? É uma boa ferramenta. Agora, se eu ler tudo isso que é de jurimetria, que está nas tecnologias modernas espalhadas, você acha em qualquer lugar,
Quero ver quem é que vai ser, na prática, o intelectual que vai usar caneta e fundamentar bem a primeira tese. Então, Paulo, eu posso fazer 2 perguntas para te provocar, não? Você poderia informar alguma coisa muito estranha, assim, que tenha ocorrido na saúde? Tipo, para um fato estranho, uma ocorrência que chamou a sua atenção. Por exemplo, falta de insumo em alguma atividade. Isso daí existe também dentro dos nossos planos. Quando a jurimetria, eu disse como um grande hospital de São Paulo, eu fui procurado para defender o médico e ele mostrou para mim o plano, viu o plano qual era. Quando chegou na hora H, aparece, não tinha os insumos da operação da espinha do sujeito. O sujeito foi operado, teve um problema na espinha e teve um problema que vazou líquor. Não tinham nada para segurar aquilo que estava ocorrendo. Faltava até aquela cola que eles usam para emendar ossos e para emendar. Tiveram que sair de São Paulo e ir a Guarulhos. Levou 2h30 a pessoa sendo dopada para conseguir colocar. E depois ainda recebe uma ação que ele quebrou a espinha, não quebrou uma vértebra da mulher. E não tem nada. O hospital não estava preparado, nem o plano. O plano mandou para lá, e como eu opero lá, tá bom, vou para lá. Chegou lá, isso aconteceu. É coisas que existem, entendeu? Entre os nossos colegas também há muita mocidade que está vindo aí, eles querem cliente. Eles não respeitam a capacitação de quem já fez o serviço. Eu tive um caso recente agora, que está na justiça já. Quando baixou do Supremo, que eu fui substituído. Depois de ganhar de ponta a ponta erro médico, situação de erro de diagnóstico, operaram uma coisa que não era câncer, foi parar na hora da execução. Eu sou apanhado de surpresa, uma notificação para caçar uma procuração pública de marido e mulher, porque tinha arrumado uma colega nossa por aí. O que aconteceu? Ela não me telefonou para perguntar que recurso que eu tinha em cima, eu tinha só um agravo por valores. O que aconteceu? Ela desiste da ação para poder executar o que já tinha, o que já estava depositado. Esses são os nossos colegas. Não ligam, cordialidade. Eles vão pensar em jurimetria? Você acha que o colega que quer sair da faculdade ontem, está com 5, 6 anos, ele quer pegar cliente. Ele não respeita colega. Como é que vão respeitar a jurimetria? Isso são coisas para os colegas que estão me ouvindo observar. Porque não adianta nós falarmos a tese bonita, mostrar fundamento doutrinário, mas a doutrinário não tem a prova, doutrinário ainda não tem julgado, a doutrinário nós não temos experiência da França aqui, nós não temos outras experiências. Como é que vamos fazer se não está despreparado os grandes nomes do direito que são consagrados, os anos de profissão, se eles não conhecem o termo jurimetria pelo dicionário? Eu queria saber como é que nós vamos nos preparar. Foi bom abrir com nossas teses aí, com essa mesa de hoje, porque o que virá, nós temos mais que está aí, a gente já percebeu que estão falando que vão ter outras, seria bom que entrasse no assunto e fosse pegar a pulguinha lá no lençol para mostrar como que se advoga, o que precisa preparar juízes. Fui recentemente, Superior Tribunal de Justiça, eu fui procurar um processo meu, disse na garagem, tem 30 mil processos parados sem digitar. Isso daí a imprensa depois divulgou. Isso está bem claro. Como é que você vai achar de jurimetria num processo que já está 10 anos debaixo da escada? Está na garagem do Superior Tribunal de Justiça. Como é que você vai falar em tanta coisa moderna? E quando nós fizemos a comissão da FEComércio com o doutor Dalari, nosso cientista, né? O doutor Dalari esteve conosco. Nós estivemos mexendo com tanta coisa. Eu estive no Congresso Nacional entregando matéria, mostrando como é que eles calculam, como está a céfalo, a saúde no Brasil. Eu tive, o filho do Setúbal nos recebeu na Santa Casa, vários membros nossos, explicou tudo como estava. Ele falou, eu vou cuidar do moleque travesso que eu sou dono, porque não dá certo aqui no governo. Mesmo aquilo que entra pouquinho dos produtos de saúde, não recebem em dia. Então, nós temos uma série de fatores que não sabem o que está se passando. Paulo, outra coisa que eu acho que é importante por conta da sua experiência, nessas inúmeras reuniões aí que foram feitas, como que eram discutidas essas questões de salário, alimento, sobrevida, essa relação do médico, habitação e etc.,
Eles são transparentes na apresentação desses números? Como que eles justificam? Muito embora você tenha falado um pouco no começo, acho que era importante você elucidar como que eles... números. Eu recebi aqui do ex-presidente nosso, que ele foi não sei onde, a APM, a revista de lá, ele falou, você está dentro, procura que você está aí dentro. Isso aqui, estavam presentes vários membros, e a OAB discute de saúde suplementar. Está aqui a matéria todinha. E aqui estava lá o Eliseu Paiva, o médico Eleusis Paiva, estava o Floresval Meirão, que foi vereador muitos anos, estava lá a doutora Mara Edvirge Rocha, que é da cirurgia de cérvico-facial, estava lá estava vários nomes de todos famosos, tudo. Quando a gente chega, foi quando eles resolveram romper, foram fazer aquela parada de médicos brigando por aumento, que nós tínhamos tido uma reunião que eu participei representando a Ordem dos Cidadãos do Brasil, na sede da odontologia lá em Santana, e a OAB estava toda, estava representado por mim, e estava todo o Conselho de Medicina, e se discutia valores. Eles abriram uma tela como de cinema, então não vou dizer o nome das empresas, apresentar uma que queria 40% e tinha disposição para ver como que eram as despesas deles. Uma outra, 45%. Uma outra, 50%. A top dos top teve 50 e pouco por cento. E aí, no fim, quando eles queriam fechar, a mesa da Assembleia montada, que eles queriam fechar e começou a discussão, aí pediram a palavra os conselheiros da odontologia. Eles falaram assim, não aceitamos vir na rabeira, porque você aceita os de saúde e vem também os dentistas, os planos de dentistas. Isso foi no plenário. Vamos suspender, não aceitamos participar, já que nós estamos esquecidos, só se fala em medicina aqui, os dentistas vão se retirar. Ora, virou uma bagunça, acabou a Assembleia. Acabou a Assembleia. Quer dizer, olha esse tipo de discussão. A outra vez foi em Brasília. Houve encontro na Câmara dos Deputados, eu estava presente. Então, nós colocamos algumas ideias, falamos como se devia calcular certas coisas, como uma empresa de família, ver quanto vai gastar de alimentos com tantos empregados, quantos motoristas tem, quantos de gasolina, os riscos de um automóvel. Não aparecem as necessidades. Aparece uma lista com todas as necessidades, pautada com todos os valores. Calcula em cima disso. E com uma margem que você pode tirar 30%, está à prova. Porque quando não tinha agência nacional, não tinha essa experiência diferente, porque eu sou daquela época que não tinha. Às vezes trocava ideia, o senhor está bem, gostou do nosso tratamento, precisa de mais alguma coisa, vem opinar. Hoje não tem mais opinião. Hoje é isso, vai para frente. Então ninguém ouve mais nada. Infelizmente, são coisas gravíssimas. Agora, se for atacar muitos casos que eles viraram réus, não só depois da liminar, nós tivemos aí laudo pericial com 2 peritos. Isso aqui vai ser uma bomba que eu vou jogar aí dentro, mas é uma realidade, está lá no Fórum de Pinheiros. Moça que vai mudar prótese, planos de saúde. Como é que vai fazer jurimetria para isso? Mudou a prótese. Depois de 1 ano e meio, rompeu. Foi pedida a segunda, foi colocada a segunda. Feita a segunda, outro problema na outra mama. A juíza de Santana, muito esperta, quando percebeu que o negócio estava engrossando e estava tomando vulto, porque a bandeira é multinacional, a bandeira é fortíssima, ela falou assim, vocês não posso fazer o seguinte, eu vou nomear um engenheiro químico. Eu quero saber dos tecidos, quero saber se tem chance de romper essa mama. Assim mesmo, falou, na mesa. A turma, os advogados deles, não, tudo bem, pode, tudo. Nomeou. Nesse laudo que eu tenho em meu escritório, acusa 3 empresas que já tiveram rompimentos e não foi... Porque eu cheguei para a cliente, eu fui assim, vou dizer, não foi devasso, eu falei, por favor, você teve relação sexual se apertando, alguém te apertou, alguém fez assim, como é que você teve esse corte, como é que vai estourar isso aqui? Eu perguntei isso tudo, então eu fui sabendo o que eu ia fazer. A juíza pega, nomeia, veio o laudo, rompimento ocasional da própria prótese. Isso dá. Pô, quando viram aquilo, cismaram que tem um perito assistente. Deixamos o perito assistente funcionar. Não achou nada, não pôde chegar a conclusão nenhuma. Agora, quando for fechar para a sentença, fazem dezembro, ligaram para fazer acordo. Não querem que saia a decisão. Essa decisão saindo
como está a divulgação que nós temos em minhas mãos, meu Deus do céu, acaba a história das mães. Como é que você vai fazer juriometria para uma mãe que está na fase de segundo filho, que tem uma série de coisas, ela com o marido dentro da casa dela? Como é que você vai achar o valor para estipular o que é indenização? Se eles indenizam como uma pessoa comum, mais humilde, como uma outra qualquer. Esse é um caso grave. Outro caso foi caso de... Fala. Quer me cortar? Não, eu queria só que você concluísse, para a gente passar a palavra para o Elcio, porque assim, nós vamos promover uma palestra desse teu tema, que eu acho super relevante. Eu acho que a gente precisa aclarar, acho que muitas coisas aqui, Paulo, sabe, tem que ser ditas. Eu acho que você está muitos anos na trincheira e é aquilo que a gente vem lutando, e é uma luta incessante nossa, justamente de mostrar a experiência, de mostrar como esse conhecimento, até que você falou da prótese, cadê a jurisprudência, a jurimetria, quer dizer, da prótese, num monte de processos arquivados, um monte de circunstâncias que não são coletadas informações, e ainda mais, que eu acredito que eu vou dar gancho para o Dall'Ari e dar continuidade, em relação ao comportamento clínico do paciente, que ele falou, olha, estão te apertando, enfim, então, você está provocando isso ou é o problema do fabricante? Né? Você citou uma situação que faltava insumo. Nesse caso, não é o problema do comportamento daquela pessoa. Essas avaliações, uma vez colocada no mundo cibernético, nessa coleta de dados aleatórios, ela prejudica um julgamento. Porque se você for colocar todas essas questões, e é uma luta nossa, da nossa comissão, é justamente separar as coisas. O que são as coisas? São direitos de consumo da vida. Então, a vida da pessoa ela não pode ser julgada de uma forma recorrente ou com precedente. Ela tem que ser examinada com carinho e visto se o paciente ou o cliente ele trabalhou a favor ou contra aquela circunstância. Né? Então, o Sobral Pinto dizia já que o primeiro a juiz é o advogado. Então, a gente tem que usar a inteligência artificial a favor disso tudo. Mas hoje é uma grande confusão, né? Quando você fala em jurimetria, é alguma coisa que já está determinado por conta desse comportamento do judiciário. Mas esse olhar interno, Paulo, que eu quero passar a bola, se você me permitir, e já deixar selado o convite, e para você, eu vou deixar você concluir, tá certo? Para passar a bola para o Dall'Ari por conta do nosso tempo. Deixa eu só fazer uma intervençãozinha aqui, que eu estou me coçando com vocês. Já vai ficar pergunta para os três, tá? Eu até anotei para não esquecer. Vocês estão falando, eu estou anotando aqui, né? Tenho duas perguntas. Primeiro, algum estudo de quantas negativas de convênio médicos ou a de medicamentos de alto custa com a explosão de ações? Existe algum estudo isso? Porque nós temos muitas ações dentro do Poder Judiciário relacionadas a isso. E a segunda pergunta, se até pela consideração do Paulo, né, que ele não é o JB que tem OAB 4.000 e pouco, mas eu já falei na nossa reunião de ali, ó, ali. Se há alguma intervenção da ANS nesses casos de reincidência. Então, geralmente, os convênios médicos eles são reincidentes nessas negativas e, inclusive, com sentenças de procedência, ou seja, não favoráveis aos convênios médicos ou até não favoráveis ao poder público também, que é um grande agente dentro do Poder Judiciário. Se existe alguma intervenção da ANS nesse sentido, para que serve a ANS? E aí, o Lino, quer falar? Não? Lino está fechado. Está fechado? Tá sem áudio, Lino. Tá mudo, Lino. Ou
Elcio. Eu não sei se entendi bem a sua pergunta, Thaís, mas eu vejo o seguinte: é extremamente difícil isso tudo, tá? Porque nós estamos no início, o Poder Judiciário agora está sendo feito um trabalho através do CNJ. Eu não vou citar o nome de quem está fazendo isso, mas é uma associação. Bom, eu vou dizer, a Associação Brasileira de Jurimetria, que tem lá estatísticos, matemáticos, economistas e talvez um ou dois advogados também, na direção, mas são mais estatísticos. Eles estão estudando junto com o CNJ, em colaboração ao CNJ, todos os processos vigentes no país. E estão procurando selecionar e separar tecnicamente, digamos, estatisticamente, por tipo de processo, por tipo de causa, por tipo de decisão e por tempo até. Eles têm aí alguns parâmetros e tudo, mas é uma grande dificuldade, inclusive na questão que surge da falta de padrão na terminologia, tanto do advogado como do juiz na sua própria decisão. Não tem um padrão. Então, o advogado pede, a causa de pedir é uma, ele escreve uma coisa, na seguinte, outro advogado vem, é uma coisa idêntica, mas ele pede de outro jeito. Então, quando vai entrar na procura da estatística, a jurimetria entra, na procura, na coleta de dados, que é procurar, olha, vamos falar desse assunto. Ele vai, procura e não acha, na verdade. Então, ele não tem como. Então, eles estão agora fazendo um trabalho de padronização disso tudo. Né? Eu não sei se eu te respondi, mas a finalidade da jurimetria é exatamente essa, é melhorar o serviço jurídico, é contribuir para a segurança jurídica, e estabelecer padrões de direito na justiça. Esses padrões, não que seja do direito como direito, digamos, né? Mas, dentro do direito, estabelecer padrões de justiça. O que é? Para um é justiça, para o outro foi uma injustiça. Então, se amanhã vem, numa coleta de dados feito por jurimetristas, vem uma determinado, digamos, leque de informações em que precisam ser analisadas, costuradas, analisadas, para depois se tomar uma decisão e ficar sabendo o que acontece no âmbito do judiciário internamente, vai levar tempo, eu acho. Tá? Vai levar tempo. Tanto para o plano no sentido da área privada, como também no sentido da área pública. O INSS é um grande plano de saúde da vida. O INSS não, o INSS, tá certo? É um grande plano. Todo mundo se utiliza deles. Também precisa ver que tipo de decisões estão sendo tomadas lá. Né? Aliás, bom, tem casos específicos, enfim, não vou entrar nesse mérito porque é outro assunto. Mas eu não sei, eu respondi a sua pergunta? Mais ou menos. Na verdade, como não tem como ter esse estudo, né? Eu pensei em quanto isso custa. Porque custa essa enxurrada de ação para o poder público. A gente sabe que as custas recolhidas não arcam com toda a estrutura do Poder Judiciário, né? O papel da ANS intervindo nessas situações, uma vez que você está falando de um lado de pessoas, saúde e um lado econômico muito importante, né? Um reflexo aí econômico também muito importante. Né? Se a ANS tem algum papel intervencionista nessa situação, uma vez que a gente tem grandes recorrências. Né? Olha, em relação ao custo, eu não tenho parâmetros agora para te dizer, mas é caríssimo, é um ônus para o governo, para o judiciário. O judiciário é um dos poderes mais caros do Estado. Então, para você ver, é difícil. E a ANS não se imiscui nisso. A ANS está falando de outra coisa.
E quando fala, né? Essa é outra coisa. E quando fala, né? Então, ela devia estar intervindo nos planos agora na questão como o Paulo falou, da questão dos reajustes, na questão de como são tratados lá, os tipos de cobertura, por que isso, por que aquilo, e não faz. Fica ao léu. Uma coisa gravíssima que eu acho digamos, a ANS, até pouco tempo atrás, tinha um presidente que era ex-presidente de dos maiores planos de saúde do país. Como é que pode? Não dá. Mas é uma boa pergunta que você ficou, mas é caríssimo. Bom, eu vou sugerir para a Thaís, que é presidente da nossa comissão, que é um dos objetivos da nossa comissão buscar essas informações, viu, Thaís? E eu acho que está na hora de a gente começar a oficiar. Eu acho que está na hora de começar a oficiar, porque nós temos uma grande dificuldade de N sistemas dos tribunais, cada tribunal de cada estado, enfim. É uma bagunça de você conseguir dados e está na hora da gente começar a pedir essas informações. Então, isso demora para ser feito? Não. Uma vez entregue, uma vez processado, uma vez a gente consegue disponibilizar. A grande dificuldade, justamente, é o que ele não falou. A forma de pedir dos colegas, às vezes, para fugir de precedentes, são elaboradas de forma diversa e acaba não consolidando as análises preditivas. Eu vou dizer análise preditiva, porque a jurimetria tem um contexto, depois o professor Elcio endossa ou não, tem um contexto financeiro, e a gente não pode tratar a estatística. A estatística é estatística, é um norte. A predição tem a ver com comportamento de pessoas. E a jurimetria é um diagnóstico, é uma coleta de informações estatísticas e financeiras. Se a gente conseguir estabelecer coletas dessas informações, a gente consegue promover ao advogado recursos tanto para ele ver aquilo que ele pode performar melhor naquilo que se perde e o vice-versa. Porque hoje a gente acaba ficando perdido nessas coletas de informações e, às vezes, navegando por mares escuros, porque você pega lá um ou outro julgamento, mas dentro do compêndio geral você acaba indo no lugar errado e achando que está certo. Então, essas informações que são, às vezes, complicadas por conta desses diversos sistemas, viu, Thaís? Márcio. Oi, Paulo. Eu estou falando o seguinte, então eu observei o que ele falou, eu observei o que ela quis saber. Eu vou citar, por exemplo, que é mais fácil e acaba logo. Esse assunto que eu falei da mama, se tivesse jurisconsulta examinando, é um quadro diferente. Então tem que ter caso a caso para não ficar aquela jurisprudência maçoda, do que eles socam tudo numa coisa só e vai. Entendeu? É isso que está. Para mudar hoje súmula é difícil, porque às vezes o processo tem uma súmula onde não teve uma testemunha. Você tem um caso igualzinho, teve testemunha, é fatal que derruba tudo. E o juiz julga por aquele lá. Ele não tem preguiça de... Então, a jurimetria nossa, se tivesse lá dentro, ela ia examinar o mal que fez para essa mulher, por que a outra não fez, e quanto ela deixou de ganhar, se ela se vestia bonita na praia, não vai mais. Tudo isso daí faz parte se cabe ou não uma rescisória, se cabe ou não uma rescisória, não? E outra, antes de eu passar para o Elcio, eu quero falar que o Elcio foi meu colega de comissões, é de comissão também, e muita coisa que nós estudamos, e ele fez uma pesquisa sozinho, chegou à presidência da República. Então, vocês têm que ele deve ter cópia disso aqui, que tem Senado, todos eles, quem recebeu, o Caiado era senador, recebeu, ia fazer alguma coisa, virou governador de novo, então ficou por isso mesmo. Então, se o Jus for assim que nem eles, nós vamos ficar sempre caçando. Então, nosso amigo, meu irmão aí, que deu aula para minhas filhas, pode usar as palavras, se você me permitir, já passei para ele. Eu vou apresentá-lo antes, viu, Paulo? Isso está certo. Como eu apresentei todos, eu vou assumir a sua amizade, porque, além de tudo, ele é músico. Você também é minha. Além de tudo, é músico, compositor, né? E o doutor Elcio de Abreu Dallari Júnior, além de advogado, ele é simplesmente PhD em Ciências pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Tutor para Gestão Social em Saúde, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e Instituto Interamericano para Desenvolvimento Econômico e Social, INDES, de Washington.
mestre em Direito do Estado, pela Faculdade de Direito, pela USP, São Francisco, professor universitário e palestrante internacional, membro da nossa comissão, que irá discursar hoje sobre gestão de saúde com inteligência. É uma honra, não desfazendo dos demais, mas eu vou chamar de você doutor ao quadrado, né? Porque é doutor advogado e doutor em medicina. Doutor ao quadrado, aprovado, Thaís? Com a palavra. Aprovadíssimo. Não, isso é muito obrigado. Boa noite a todos. É uma honra poder participar aqui desse nosso encontro, né? Eu já de início gostaria de quebrar totalmente o protocolo aqui, né? E tratar com a máxima amizade a doutora Thaís, né? Então, Thaís, o Márcio, né? O Paulo e o Lino, né? Eu, pessoalmente, não sou fã de formalismos. Acho que isso acaba atrapalhando muito o trabalho de maneira geral, e é melhor a gente trabalhar de maneira mais solta, mais leve, né? Gostaria ainda de aproveitar para também saudar aqui todos os presentes, os participantes. Fui acompanhando aqui, o número de participantes foi aumentando gradativamente. Já li as perguntas aqui que estão no chat, mas, se me permitirem, eu vou fazer uma saudação especial para algumas pessoas que estão aqui, em virtude especialmente da distância. E é importante fazer essa saudação para que a gente possa ter uma noção estatística, olha aí, das pessoas que estão participando. Então, eu selecionei aqui, dentro dos que mandaram boa noite no chat, mando meu boa noite geral, mas gostaria de saudar aqui, especialmente, o Marco Antônio, lá de Goiânia, Eliana, de Porto Velho, né? Estamos longe aqui, de Pedro Leopoldo Acarini, de Recife, o José Márcio, do Rio de Janeiro, a Aline e o João, né? De Taiobeiras, né? O Jean Carlos. Enfim, tem estudantes, futuros estudantes, tem a Jennifer, tem a Nicole. Também verifiquei aqui, presente, a doutora Mônica Iguchi, foi minha colega de faculdade. Já conversamos brevemente sobre essa questão aí da jurimetria, ela tem demonstrado muito interesse, ainda vamos conversar muito mais. Enfim, gostaria de saudar a todos e já identificando aqui que o tema é muito relevante, é muito complexo, vai sempre demandar muita atenção. E, felizmente, a OAB, nessa gestão, teve a sensibilidade de perceber a importância do tema. Como o Lino já falou, é um tema antigo, né, vamos dizer assim, no contexto externo, vem lá de meados do século passado, mas nós aqui temos um péssimo hábito de apenas repetir a mesmice. Então, ficamos lendo os mesmos autores, que escrevem as mesmas coisas, e aí vem os seus sucessores, que, de modo geral, não alteram tanto o contexto amplo, né? Me lembro de um estudo estatístico também feito anos atrás, dados oficiais, governamentais, em que apontavam que o direito é a área menos inventiva, criativa e inovadora de todas as outras áreas. E temos um volume de estudiosos, de profissionais, muito grande. Então, precisamos avançar, estudar, pesquisar incessantemente. E é muito bom perceber que existe gente com essa disposição, com esta capacidade, não apenas aqui na OAB de São Paulo, mas, como eu disse aqui, né, cumprimentei gente de vários lugares aqui, gente do Brasil inteiro. É isso que precisa. Muitas vezes nós temos um país com problemas, temos um estado com problemas, temos um município com problemas, porque as pessoas não estão tão preocupadas, tão atentas, ou não têm um conhecimento de como mudar esta situação. Pois bem, a jurimetria é uma dessas ferramentas, já foi bem apresentada aqui pelo Lino, pelo Paulo, já entrando em detalhes específicos, e nós precisamos, então, aprender a utilizar isso, extrair o conhecimento necessário. O próprio Márcio aqui já fez a consideração importante que essa é uma ferramenta. É uma ferramenta, mas ela não substitui o profissional. Não é que agora, com a inteligência artificial, através de dados estatísticos, através de um software, o profissional do direito ele é dispensável. Em hipótese alguma.
é mais uma ferramenta para o ser humano. O ser humano não pode ser substituído, né? Ele tem a sua sabedoria. Inteligência é uma coisa, isso a gente pode construir artificialmente. Mas é preciso que analisar com sabedoria estas informações. E nós, na nossa área, temos que desbravar. Isso é muito novo aqui. Também é uma ilusão achar que as investidas governamentais, em toda e qualquer esfera governamental, é uma ilusão imaginar que os governos vêm investindo nisso com sabedoria. Não, muitas vezes existe uma preocupação de atender uma determinada demanda, nem sempre esta demanda é lícita. Existe lá uma demanda, às vezes para um marketing, para satisfação de alguém, ou satisfação de alguns bolsos, criar algum mecanismo e para dizer, olha, é para melhorar, é para democratizar, é para informar. Não, tem muita mentira no meio disso. Aliás, na área da saúde, falando diretamente aqui na nossa área, tem muita mentira. A área da saúde envolve muitas questões de vigilância sanitária, área médica, enfermagem, veterinária, biologia, nanociência, um monte de coisa. E tem muitos interesses nisso. Falando na área, por exemplo, farmacêutica, é a segunda maior indústria do mundo. Quanto dinheiro não tem girando em relação a isso? Quantos interesses não existem? São inúmeros. Pois bem, nós precisamos, então, entender o que é a jurimetria e como utilizá-la com sabedoria. Ainda é difícil, ainda falta muita qualificação para quem está na faculdade, inclusive. Se quem está na faculdade hoje em dia não está aprendendo nada, não ouviu falar sequer de jurimetria, vamos ser honestos aqui. Imagina os profissionais que estão trabalhando hoje em dia. Pelo amor de Deus. É o caos. Alguém vai querer me convencer que um juiz sabe o que é jurimetria? Alguém vai querer me convencer que um profissional do direito, de modo geral, sabe o que é jurimetria? Não vai me convencer. E para reafirmar essa minha colocação aqui, eu vou tocar o dedo na ferida. Eu vou também dizer, muitos profissionais do direito, muitos, não sabem sequer o que é saúde. Se a gente fizer uma pesquisa na nossa área, as pessoas não sabem o que é. Saúde. Saúde é o direito a ter o médico. Saúde é direito a ter o leito. Saúde é direito a ter o medicamento. Saúde é o direito a fazer uma cirurgia. Não, saúde não é isso. Saúde é muito mais do que isso. E quem define? Nós do direito também temos um péssimo hábito de querer definir tudo por conta própria. Boa noite, a Elaine escreveu aqui no chat, né? Está concordando aqui, obrigado. Nós temos esta péssima ideia de definirmos tudo. Não, eu vou dizer quem define saúde aqui. Organização Mundial da Saúde. Ela define saúde. E existe um documento interno, é a Constituição da Organização Mundial da Saúde, que define isso. Não sou eu, não é o Paulo, não é o Márcio, não é a Thaís, não é o Lino, mas não somos nós. É a Organização Mundial da Saúde. Como é que ela define saúde? O que é saúde? Pois bem, é só ir lá no documento e vai descobrir. É bem-estar físico, mental e social. Isso é saúde. Os profissionais de direito nem sabem disso. Eu vou mais ainda, né, nessa questão. Profissional do direito normalmente vai dizer, eu não preciso saber disso, eu preciso saber do direito. Eu tenho que saber qual é o artigo, eu tenho que saber qual é o inciso, eu tenho que saber qual é a jurisprudência e só. Não, meu amigo, está errado. Você tem que saber, sim, o que é saúde. Como é que você vai trabalhar saúde sem saber o que é isso? Vai trabalhar errado. Enfim, então temos que aperfeiçoar o modelo educacional, temos sim que ser honestos e trabalhar com correção. Nós não fazemos isso. Nós trabalhamos ainda em métodos, em práticas muito antigas, muito arcaicas. Por quê? Porque eu aprendi lá atrás na faculdade, porque eu comprei um livro que está repetindo basicamente o que um autor lá do passado também está dizendo. Não dá. Estamos realmente trabalhando muito mal
né? E, obviamente, se nós, falando nós na área privada, muitas vezes trabalhamos mal, imagina como é que o setor público vai trabalhar. Trabalha pessimamente, né? Nós não caímos na realidade para entender o que é a saúde. Eu vou começar até com um aspecto crítico no âmbito constitucional. Minha área é direito público, trabalho com a Constituição rotineiramente. Mas na nossa Constituição tem uma besteira, né? Eu estou sendo suave aqui, né? Perdão pelo termo, mas eu já estou afirmando, eu estou sendo muito suave, né? Tem uma besteira, uma asneira, uma idiotice tão grande que não existe nenhuma outra Constituição do mundo. A nossa Constituição sobre saúde, ela garante a tal da universalidade. Ok, é o universo de pessoas, tudo bem. Mas a nossa Constituição garante também, como um princípio básico da saúde, a integralidade. É tudo para todos. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, em nenhuma Constituição, nada, né? Não, é impossível garantir tudo em saúde para todos. Garantir saúde para todos, ok, dentro das possibilidades, mas garantir tudo, isso não existe, né? Alguém, obviamente, vai dizer, não tem orçamento para isso, não tem dinheiro para isso, e é verdade, não tem. Imagina gastar todo o orçamento com saúde, ainda vai faltar. Se todo mundo quiser tudo em saúde, gastaremos todo o orçamento e ainda vai faltar dinheiro. Enfim, precisamos olhar nesse sentido da jurimetria o dinheiro da saúde. É uma das questões essenciais. E, de modo geral, nós não olhamos orçamento. De modo geral, nós da área jurídica em especial olhamos matemática, desconhecemos e nos orgulhamos de desconhecer estatística, né? Eu já fui fazer direito para não ter que tocar em números. É absurdo, tem que aprender a tocar em números. Então, precisamos analisar os números. Eu vou trazer rapidamente alguns números da área da saúde, é o nosso foco central. Dados, como bem disse aqui o Paulo, foram sim levados já há alguns anos para conhecimento de alguns membros, inclusive presidente, à época presidente do Congresso Nacional, foram levados também a mais de um presidente da República nos últimos tempos, né? Enfim, e até hoje não houve uma sensibilidade nisso. Talvez eu sensibilize vocês aqui, né? Vamos ver. Eu vou trazer dados de alguns anos atrás relacionados ao orçamento público para a saúde, dados oficiais. Eu não inventei nenhum número, apenas aprendi a olhar e a fazer o cruzamento de dados de saúde. Esse cruzamento de dados ele é essencial. A gente tem que aprender a fazer isso. Não é simplesmente ficar com a ótica do direito. Eu até tinha comentado aqui anteriormente com o Márcio que eu ia mostrar um brinquedinho aqui na minha mão, né? Já vou mostrar para vocês. Talvez ele sirva para ilustrar um pouco da questão da jurimetria, né? O brinquedinho que eu tenho aqui, olha aqui, é um cubo mágico. Fala, meu Deus, o que um cubo mágico tem a ver com jurimetria? Eu vou dizer, tem a ver com a sabedoria de maneira geral, que eu vinha mencionando. Nós, do direito, tradicionalmente, olhamos apenas uma única face. É do direito. É do direito civil, é do direito penal, é do direito previdenciário, é do direito sanitário, é só o direito. Só olho esta face. Mas a jurimetria, ela não faz isto apenas. Ela nos faz observar inúmeras outras faces. Como é que eu posso conhecer esse objeto apenas olhando, identificando uma única face? Eu não vou identificá-lo. Ele é tridimensional, eu tenho que olhar o quê? A chamada interdisciplinaridade. Eu tenho que olhar o lado do direito, eu tenho que olhar o lado da economia, eu tenho que olhar o lado da matemática, da estatística, eu tenho que olhar o lado da biologia, eu tenho que olhar vários lados para uma análise ligada à jurimetria. Isto é essencial, senão não saímos do lugar. Pois bem, na questão da saúde, eu fui fazer isso há uns anos atrás, e pegando esses dados ligados, dados oficiais do Ministério da Saúde, pegando esses dados oficiais deste século, né?
dá para perceber que tinha dinheiro para ser utilizado na área da saúde? Tinha. O que a gente mais ouve é não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Bom, e aí a gente fica satisfeito, né? Já recebi uma resposta que não tem dinheiro, ponto. Não, mas eu confesso que eu não fico satisfeito, não fiquei satisfeito e resolvi verificar o orçamento ao lado da matemática e o lado da estatística na saúde. Fui verificar, afinal de contas, tem dinheiro ou não tem dinheiro para a área da saúde? E eu vou afirmar que tem normalmente, historicamente, tem muito dinheiro na saúde. Sobra dinheiro. Aliás, sobra em todas as áreas, educação, segurança, sobra dinheiro, mas é dinheiro mal utilizado. Saúde pública, falando em Ministério da Saúde, sobra dinheiro? Sobra. Quanto que sobra? Deve ser um pouquinho de dinheiro, né, que vai sobrando. Enfim, eu tenho números absolutos, né? Levantei isso aqui, volto a dizer, são dados oficiais ligados ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, né, o chamado CIAF. Dados oficiais. Fazendo essa análise, quanto dinheiro que sobrou ao longo dos últimos anos, aí, das últimas décadas. Pois bem, a análise nos leva a alguns números verdadeiramente criminosos. Quanto dinheiro? Alguém poderia imaginar, bom, sobrou dinheiro, deve ter sobrado o quê? 2%, 5%. Vamos exagerar e pensar em uma casa, 9%. Nossa, 9%, praticamente 10%. É muito. Bom, mas, enfim, não deu para usar. Não. O dinheiro que sobrou, né, chama-se, na análise técnica, orçamentária, é o chamado orçamento não executado. E quanto do orçamento não foi executado? Eu vou me limitar aqui, eu não quero entrar em anos, foi no ano tal, foi no outro ano tal, né? É um período aí ligado a esta década, né? Por que eu não quero revelar os anos? Porque aí talvez a gente entre naquela discussão político-partidária que não nos interessa. Para mim, não interessa se é do partido A ou do partido B. Me interessa que é dinheiro público e dinheiro público não utilizado. Isso é criminoso, com pessoas morrendo nas filas dos hospitais, com gente sobrevivendo em maca, em corredor de pronto-socorro, de ambulatório. Isso é que é assustador. Mas só para a gente ter uma noção, como a gente precisa aprender a trabalhar esses dados estatísticos, né? Num determinado ano, eu vou fazendo uma sequência de anos sem identificá-los. Num determinado ano, sobrou 59% do dinheiro. Eu disse 59%. Espera aí, é mais da metade? É. No outro ano, sobrou 22%. No outro ano, sobrou 52%. Na sequência, 51%, 62%, 53%, 70%, 68%, 62%, 50%, 58%, e o recorde foi 71%. Ou seja, tinha o dinheiro não foi utilizado. Espera aí. E quais são as implicações, as consequências disso? São gravíssimas. São pessoas que não foram atendidas, são famílias que passaram e passam até hoje por problemas, por falta de atendimento, por falta de leito, por falta de medicação. É muito sério, é muito grave. Mas a gente não olha isso, porque a gente é do direito e a gente não gosta de números. A gente é cidadão, somos cidadãos. Eu não gosto de ver o meu dinheiro, é dinheiro público, é dinheiro de todos, né? Eu não gosto de ver dinheiro público jogado fora. Alguém vai falar, não, mas não foi jogado fora, ele não foi utilizado, né? Aí eu vou dizer, abre o olho. Óbvio que esse dinheiro não foi utilizado para ser desviado depois, para ter uma outra destinação, normalmente ilícita, mas justificada de acordo com as normas do direito. Isso não me satisfaz. São pessoas que não tiveram atendimento, não tiveram saúde de verdade, famílias, às vezes, devastadas.
por um problema de saúde. É o pai, é a mãe, é o filho, é a filha. Isto nos afeta enormemente. Enfim, são dados assustadores. Eu sei que o nosso tempo é limitado, vou tomar muito cuidado aqui, né, com isso, mas vou trazer algumas provocações, já sabendo, como houve aí o convite, que conversaremos em outras oportunidades, vou trazer outros dados estatísticos aqui, ligados ao direito, à jurimetria. Nós, normalmente, não temos a noção do volume de ações na área da saúde. Nós também não temos noção do volume de ações por localidade, por estado. A grande parte dos pedidos ligados à área da saúde acaba circulando na esfera estadual, nos estados membros da federação. É no estado de São Paulo, é no estado da Bahia, é no estado do Maranhão, é nos estados que as ações em larga escala circulam. Isso cai na chamada justiça estadual. Mas será que o volume de ações é igual por estados? Também fiz um levantamento disso. Estatística, jurimetria ligada à questão das ações. E não. É muito diferente. O Rio Grande do Sul, aí eu posso falar o ano, estamos falando do Poder Judiciário, o Rio Grande do Sul, né, todos os dados, aliás, que eu vou mencionar agora, são dados de 2011. São os dados mais atualizados que eu consegui no Conselho Nacional de Justiça. Né? Infelizmente, falar, 2011 já está lá atrás. Mas é o dado que tem oficialmente disponível. Né? Quantas ações tramitaram no Rio Grande do Sul? É o estado recordista em ações. E vai ter uma razão para isso. Né? No Rio Grande do Sul, eu vou arredondar os números aqui, 113 mil ações. O estado número 1. O segundo estado com maior volume de ações. 44 mil, o estado de São Paulo. Espera aí, como é que é? O Rio Grande do Sul, 113 mil. São Paulo tem 40 mil. O terceiro estado é o Rio de Janeiro, com 25 mil. O quarto é o Ceará, com 8 mil. Em quinto lugar, Minas Gerais, com 7.900. E aí vai decaindo. Né? Fala, peraí, qual é a razão para que um estado, especificamente o Rio Grande do Sul, tenha praticamente 2,5 vezes mais ações em saúde do que São Paulo, por exemplo? Porque, de modo geral, o funcionamento do Poder Judiciário no Rio Grande do Sul é inovador, é arrojado, e ele acaba concedendo questões de saúde com maior facilidade. Fala, que bom! Eu vou dizer, não, calma, sempre a gente tem que desconfiar dessas situações. E aqui eu vou dizer, especificamente, lá as ações são propostas com o intuito, não vou dizer que são todos os casos, é óbvio que não, mas muitas das ações são propostas para a obtenção de algum ganho econômico. O setor da indústria farmacêutica propõe ações em massa lá. Não é para garantir a saúde, é uma ilusão nossa achar que as ações todas que estão tramitando, é tudo para garantir saúde. Mentira, não é não. Existem interesses econômicos por trás disso. Não é à toa que a gente, verificando aí volumes de ações, vai descobrir, por exemplo, óbvio aqui que eu vou dar uma modificada na denominação, né? Mas a gente verifica, tem ações judiciais pedindo champião da lua, tem ação judicial pedindo cartilagem de sardinha, né? Óbvio que o nome do produto não é esse, né? É meio parecido aí, né? Champignon, cogumelo, né? Enfim, sardinha, tubarão, enfim. Tem ações onde se pede o que não tem nenhuma base de evidência científica que gere saúde. São produtos que muitas vezes são vendidos, né, nas mídias, em televisão. Você liga lá um programa de televisão à tarde, aí estão lá, olha, estamos aqui anunciando a cartilagem de tal bicho, estamos anunciando aqui o cogumelo do não sei quê. Né? E aí as pessoas, olha, não compra agora. Se você comprar o dobro, você vai sim comprar saúde para a sua família. E são produtos desse gênero sem nenhuma base científica que muitas vezes também vão parar nos tribunais. É a indústria que financia isto.
Então, gasta-se dinheiro, muitas vezes, com o que não é para gastar. Aqui não tem nenhuma base científica. Hoje em dia, por conta da situação pandêmica aí que a gente vive, fala-se muito mais em ciência, em estudo, né? Mas a própria ciência também precisa ser checada e analisada, né? Os cientistas, muitas vezes, também acabam pervertendo, modificando as suas informações. Por quê? Por questões de ego pessoal. Você imagina um cientista, um pesquisador, ficar anos tentando chegar à descoberta de um remédio, mas depois de 20, 30 anos ele não chegou. Todo mundo da área vai dizer, o cara é um fiasco, ele é um fracasso, ele não conseguiu ter êxito. Não, ele descobriu que aquele não era o caminho. Isto para a área científica já vale muito. Mas para o cientista não vale, não. Então é melhor o que eu modificar, alterar dados para justificar que aquilo que eu pesquisava tem efeitos positivos. É um remédio bom. Eu vou ganhar, a indústria farmacêutica vai ganhar. Enfim, bom para todo mundo. Todo mundo quem? Quem produziu, quem pesquisou, mas às vezes traz um risco muito maior à saúde para os usuários. É uma ilusão achar que todos os medicamentos que estão disponíveis foram efetivamente analisados como deveriam. Nem sempre são. Muitas vezes um medicamento mais novo, todo mundo fala, eu quero mais novo, que se é mais novo é melhor, é inovador. Não, muitas vezes o mais novo, ele serve para uma situação específica, não para os casos em geral. Traz mais risco à saúde, traz risco de mortalidade maior, mas as pessoas não conhecem isso. E muitas vezes o médico vai ser o proponente disso. Olha, você tem que tomar tal medicamento. Por quê? Porque ele tem algum ganho também. Existem inúmeros congressos, né, especialmente em Miami, é o roteiro predileto, né, que são patrocinados pelas indústrias farmacêuticas, pelas empresas distribuidoras de medicamentos, para que médicos se desloquem com direito a acompanhante, né, lá para Miami, preferencialmente, porque é um roteiro de compras, brasileiro adora Miami, então ele vai lá para Miami, participa de um congresso internacional, com tudo pago, desde que ele, médico profissional, recomende, receite, prescreva um determinado medicamento em larga quantidade. Óbvio que este medicamento não sai barato, não. Ele tem um custo elevado, né? Mas o médico fala, você tem que tomar isso. Se um médico vira para mim e fala, você tem que tomar isso, eu vou querer tomar. Eu vou querer, é um médico. Mas existem também dados estatísticos relacionados a desvios éticos dos médicos, inclusive em grandes hospitais aqui em São Paulo, né, que chegam na casa de 75%. Médicos que, através de estatísticas, pesquisas, identificaram, sim, eu aceito prescrever um medicamento, que eu não sei se é tudo isso, mas esse medicamento vai me dar garantia de participar de um congresso internacional com tudo pago lá em Miami. 75%. Olha a segurança que a gente tem. São problemas e mais problemas, enfim. É difícil falar tudo aqui, são dados e dados estatísticos, né? E talvez aí já entrando um pouco até mesmo nas questões que foram enviadas, aí eu estava verificando as questões, né? Quais são os pilares da jurimetria? Os pilares vão passar aqui, né? O Zé Márcio mandou isso aqui, eu já estou me atrevendo a me antecipar na resposta aqui. Os pilares passam pela base legislativa, pela aplicação, execução das normas efetivamente, pelo conhecimento ligado ao funcionamento do Poder Judiciário. Mas não é apenas, sabe, o Poder Judiciário está julgando contra ou a favor. Não, é por que está julgando contra e por que está julgando a favor. E o contra é certo ou o a favor é o certo? Não é apenas uma visão interesseira. Me interessa que seja a favor. Me interessa que seja contra. Não, a questão é muito maior. Afinal de contas, a gente trabalha a justiça. Outra questão importante, também mencionada anteriormente, aí, tanto pelo Lino quanto pelo Paulo, a instrução probatória, né? Nós precisamos ter conhecimento também disso como um pilar da jurimetria, para saber o êxito e para criar novas teses.
Se a gente souber o que é justo, o que não é justo, como materializar isso, obviamente vai ser do interesse de todos. Ainda nessa linha aqui, né, também aqui o João Galarani veio mencionar corretamente aqui que a inteligência artificial já vem sendo utilizada em grandes escritórios, né, e quando é que isso vai chegar disponível, né, para os advogados? É difícil dizer, viu, João? É difícil porque isso vai demandar muito investimento e vai demandar também profissionais que entendam de jurimetria. Pouca gente conhece, já ouviu falar disso aqui no Brasil. Né? Façam aí uma rápida pesquisa com as pessoas da área jurídica que vocês conhecem. Ah, você sabe o que é jurimetria? Pergunta para um parente lá, o que é jurimetria? Não vai saber, a grande maioria não vai saber, não. Mas é um tema que tem que ser conhecido, tem que ser desenvolvido. Né? Também aqui, né, teve pergunta aqui como desburocratizar e estatística de sucesso sobre questões médicas. Questão bastante específica, né? Demandaria uma análise aqui, está como anônimos aqui, enfim, demandaria um estudo específico. A Vanessa também tem uma situação muito específica relacionada a implante, aí o Paulo talvez pudesse responder melhor, e o José Márcio aqui, também na questão de plano de saúde, provavelmente seria melhor atendido aí numa resposta pelo Paulo. Né? Mas, enfim, eu quis, dentro aqui dessa minha participação, falar um pouco de tudo que tem na jurimetria. É um grande universo e a gente aqui só olhou um pequeno ponto dele. Né? Tem muita coisa para falar, tem muito dado a ser construído. E aí eu deixo já como um desafio. Nós temos que aprender a desenvolver esses dados e não apenas esperar. Mas tem uma luz no horizonte, né? A luz no horizonte aqui já surge, né, no site da Escola Nacional de Administração Pública, né, ENAP, né, no site da ENAP, né, enap.gov.br, está lá para quem tiver interesse, né, uma matéria do dia 15 de janeiro agora. Né, está tendo já uma movimentação. O título da matéria do ENAP é a seguinte: ENAP lança guia para orientar a análise de informações em 8 áreas temáticas. Olha aí, já temos uma pequena bússola aqui. Fala o quê? De causalidade, pobreza e desigualdade, análise de dados em saúde, educação, crime e violência, macroeconomia, mercado de trabalho e opinião pública. Então, temos horizontes. Né? Acredito que, aos poucos, né, trabalhando em conjunto, fortalecendo especialmente esta comissão aqui, nós poderemos construir um horizonte muito melhor. Eu peço desculpas, acabei avançando um pouco aqui, mas, enfim, né, enquanto eu não fui silenciado, eu aproveitei um pouquinho. Obrigado, boa noite aí. Estou à disposição. Bom, Thaís, a próxima palestra do Dalari não precisa mediação, porque ele tomou a cautela de ver as perguntas, tomou a cautela de responder as perguntas, então logo é só ele, viu, Thaís? Você abre, ele media e faz a palestra, né? Não, é um pouco a tempo. Na verdade, olha, o que eu falei no início, eu não menti nem um pouco com relação aos nossos convidados de hoje, que, na verdade, nos incitam a nos aplicar mais. Então, o Dalari, ele falou uma coisa que eu venho falando há um certo tempo, já falei aqui dentro da comissão, em eventos dentro da comissão, que é essa questão do estudo jurídico, né? Da questão de a gente ter um outro olhar, a gente nós somos e fomos educados dentro das universidades de direito, das faculdades de direito, a pensar exclusivamente na lei, como se a lei existisse distanciada dos fatos das pessoas, e mais que isso, como se fosse distanciada da matemática. Até é engraçado, porque meu pai é economista e matemático, né, hoje aposentado, coitado com demência senil, mas essa ligação que dentro da faculdade parece tão distante, né, essa ideia que vou fazer direito porque eu não gosto de matemática, né? A gente tem que gostar de matemática até para cobrar um horário, senão a gente vai de fome, né? É tão importante essa questão desse novo olhar, essa necessidade do profissional do direito de ele entender de outras disciplinas interligadas àquilo que ele está se aplicando.
Não adianta a gente estudar só lei, não adianta a gente estudar só jurisprudência, não adianta a gente só estudar doutrina. É muito importante a gente estar olhando para áreas correlatas que o Dalari falou, o Baixo falou de um instituto de administração, falando de saúde, né? Então, a gente tem a questão econômica relacionada à saúde, né? E a gente tem a saúde por si só. Então, é muito importante esse olhar. Eu acho que é algo que todos passaram aqui nas suas falas, nessa pitadinha, né? E essa vontade de quero mais que eles deixaram, essa oportunidade de olhar diferente, inclusive para o direito. Bom, se me permitirem, eu vou encerrar os trabalhos, né? Até por conta de que a gente usou, quer dizer, vocês emprestaram um tempo para nós, pelo menos para mim, que nem a Thaís falou, não pela amizade, mas é relevante a sinceridade que nós tratamos do tema, sem medo, sem politizar situações. Acho que a relevância desse contexto é esse. E eu diria, Dalari, que pela experiência que eu tenho ao longo de 20 anos mexendo com jurimetria, eu diria que é fácil, sim. O difícil é obter a informação. Fazer a jurimetria, ela é muito fácil, desde que os tribunais disponham esses dados, e eles não dispõem de uma maneira que a gente consiga estabelecer os nexos que o Lino falou, né? Juntar as causas, os objetos, as relações, o tempo, para que nos permitam avaliar as circunstâncias dos fatos. E, atrelado a isso, a importância médica no contexto da jurimetria, ela é como se fosse o cubo mágico para apresentar para os advogados, porque um médico, quando vai dar um diagnóstico para o paciente, ele não dá o diagnóstico só pelas perguntas e respostas. Ele vai pedir um exame clínico. E a jurimetria é justamente esse exame. E o advogado, muitas vezes, seja ele da área empresarial, seja ele até de qualquer área criminal, ele, às vezes, ele não toma a cautela de verificar como que é o dia a dia do paciente dele. Ou seja, se aquela empresa ou aquele cidadão está se comportando dentro ou fora da normalidade. Então, o grande problema, o grande desafio da inteligência artificial, que a gente chama de predição ou previsibilidade, está nessa coleta de informações. E o único instrumento que hoje o cliente tem, o paciente tem, são professores que nem o Elcio, que nem o Paulo, que nem o Lino, porque não tem computador que vai assimilar a experiência de vocês. E muito, muito, muito obrigado pela palestra de hoje. Muito obrigado, Thaís, pela oportunidade de estar mediando esse evento. Muito obrigado, Paulo, pela iniciativa de juntar esses 3 mestres num dia só. Sei que pode ter sido cansativo para algumas pessoas, mas acredito que para muitos de nós foi engrandecedor, foi muito proveitoso. Queria aproveitar para dizer que entre os dias 22 a 26 de março teremos a nossa segunda semana jurídica, então não percam. Se inscrevam aí, por favor, no nosso Face. A nossa comissão tem um pouco mais de 1 ano e nós já temos 1.810 seguidores. Nós tivemos, graças a conhecimento da nossa presidente, um evento, a nossa primeira semana jurídica, nós tivemos mais de 20 mil views, hein, Thaís? Então, eu acho que o trabalho, o desafio... 3 dias, 3 noites, na verdade, né? Então, a questão nossa, e assim, uma mensagem para os novos advogados. A nossa profissão é muito complicada, desafiadora, mas a gente não pode dispensar a característica humana, ou seja, o que nós tratamos hoje, nós tratamos, que nem o doutor Elcio falou, de vidas. Nós tratamos de um descompromisso público com o dinheiro, que ao invés de salvar, está jogando
represa o dinheiro para depois distribuir. E o nosso papel, ele não está só nas trincheiras da advocacia. O nosso papel como cidadão é fazer o que o professor fez, ir lá pesquisar. Então, professor, me tenha como um aliado nessa sua luta, e eu acho que essa luta é pela vida, e aqui a gente não trata de partido político, e nosso partido são as pessoas. E assim eu quero encerrar, e sem tirar o brilhantismo de ninguém, estou muito honrado de ter mediado esse evento. Muito obrigado. Boa noite a todos. As perguntas que não foram respondidas, pode mandar no nosso Face, a gente vai respondê-las uma por um, e participem das reuniões e dos eventos da nossa comissão. É um grande orgulho estar fazendo parte desse time. Um beijo e fiquem em paz e com Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Até. Boa noite, gente. Obrigado, boa noite.